Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical, o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te louvamos agradecido por esta manhã maravilhosa que nos dás. Também te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra está em nossas mãos e o Espírito Santo tem iluminado a tua igreja para a compreensão da tua palavra e influenciando as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo cuidado que tens tido. Obrigado, Pai, por esta salvação maravilhosa, por esta ressurreição do nosso Senhor. E que esteja conosco neste momento, ó Pai, momento de culto, que é devido a Ti, segundo a Tua palavra, em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto vai servir de base para o nosso estudo de hoje, sobre a ressurreição do Salvador. Está registrado em Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 14. Marcos 16, versículo 1 ao 14. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entretanto, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio do lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por elas, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles anunciar os demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. A ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso eterno Salvador, provocou um impacto nos discípulos, a morte dele. A morte provoca um impacto nele muito profundo, porque eles tinham tido experiências de ressurreição de Jesus ressuscitando pessoas, não é? Ele ressuscitou Lázaro. Mas acontece que quando Jesus Cristo morreu, surge uma dúvida no coração do colégio apostólico. E essa dúvida tinha um certo fundamento. Ele ressuscitou pessoas. Agora, quem é que vai ressuscitar ele? Se ele disse que iria ressuscitar no 3º dia. E isso motivou o coração deles uma incredulidade muito grande. E na realidade, se você pegar esse texto aqui, ninguém acredita que ele ressuscitou. Apesar de já estar ressurreto. Apesar de ter testemunhas. Apesar de a mensagem de vida de anjo. Não adiantou. As pessoas endureceram, o coração estava muito duro. E então você vai avaliando essa situação de incredulidade da ressurreição de Jesus. E é importante salientar, meus irmãos, que se Jesus Cristo tivesse feito toda a sua obra e morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, seria em vão. Porque a vitória sobre a morte, ela não teria acontecido. Por isso,
a necessidade da ressurreição. E Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para restaurar a vida do homem espiritual e restaurar também a vida física do homem, através da ressurreição do corpo. Porque quando o homem peca no jardim do Éden, ele morre espiritualmente instantaneamente e, posteriormente, pela influência do pecado, como Deus tinha advertido, certamente morrerás, morre também fisicamente. E depois ainda a idade e os anos de vida foram reduzidos por Deus por causa do pecado. E, portanto, então, a restauração do ser humano ela teria que ser completa, ela teria que ser espiritual e física. A espiritual, Jesus Cristo realiza na sua vida na terra. E a física ele vai realizar na sua ressurreição do corpo. É quando ele vai tomar a forma humana, ele vem, vive aqui no nosso meio, é crucificado, morre, e agora tem que ressuscitar. E aí ele ressuscita ao terceiro dia. E a narrativa bíblica são bem detalhadas sobre isso. Mas nós vamos estudar o livro de Marcos aqui no capítulo 16, aonde nós vamos descobrir algumas coisas importantes a respeito da incredulidade com relação à ressurreição. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, a maioria da humanidade não crê nela. Eles não acham possível, assim como os judeus também não achavam, começaram a contar história. Correu uma história lá, inclusive, de que os soldados romanos disseram assim, vocês façam o seguinte, anunciem por aí que os discípulos vieram e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Entendeu? Para poder, não tinha explicação. Mas aí é contraditório, né? Se eles estavam dormindo, como é que eles viram roubar o corpo? A própria mentira se choca entre si e se anula. Porque a ressurreição é real. Ela é tão real que nós estamos aqui, né? Se não fosse a ressurreição dele, nós não estaríamos aqui. A ressurreição de Cristo não é aceita por muita gente e também por algumas religiões. Tá? Existe uma série de explicações dadas por aí. Você vai encontrar pessoas dizendo, e seitas, que ele não morreu, que ele simplesmente desmaiou e acordou, saiu do sepulcro. Aí surge uma pergunta, então quem é que removeu a pedra? Né? Bom, se ele tinha poder para remover a pedra, fica uma série de coisas de contradição. Ele não morreu, ele desmaiou, outro vem dizer que ele se fingiu de morto, outros vão dizer que os discípulos esconderam o corpo. Enfim, a realidade está na palavra de Deus e nós vamos descobrir outras coisas a respeito da realidade dessa ressurreição. Muito bem, meus irmãos. A primeira coisa que nós vamos ver é que a incredulidade traz frustração. Ela trouxe frustração no passado para aquelas mulheres que eram também incrédulas. Você vai pegar o texto passado, sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aroma para ir embalsamá-lo. Quer dizer, elas não acreditavam que Jesus Cristo tinha ressuscitado e que iria ressuscitar, como tinha dito. Né? Primeiro que elas tentaram fazer um serviço desnecessário. Por quê? Porque era incrédula. A incredulidade ela produz uma série de frustrações. É a pior de todas as frustrações é o dia que a humanidade estiver frente a frente com Cristo ressurreto. Porque quando Jesus Cristo se apresentar à humanidade, vai se apresentar com aquele corpo que ele ressuscitou lá no cemitério. Lá naquele dia. Com o corpo glorificado. Tá? E nós também vamos ressuscitar e, como diz Paulo, teremos um corpo semelhante ao dele. Agora, quando você observa que a incredulidade ela vai ser frustrada, tá? E eu preguei esses dias que a incredulidade tem um prazo para acabar, quando termina a incredulidade, é quando a verdade se expõe, é quando a verdade fica de frente para aquela situação. Aí você perde o argumento, porque são fatos, contra fatos não há argumentos. Né? E Deus, na sua infinita sabedoria, marcou um dia desse confronto. Marcou um dia onde todos estarão diante de Jesus Cristo. E Paulo vai deixar isso claro lá em Romanos. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. E esse Cristo que nós vamos comparecer é o ressurreto. Para que se possa realmente saber que a palavra de Deus é verdadeira, é real e que realmente Jesus Cristo ressuscitou.
Mas para pregar para crente que Jesus ressuscitou, parece fácil, né? Mas a ressurreição de Cristo teve uma influência na vida da igreja muito grande, como tem hoje na vida pessoal de cada um. Você crê realmente que Cristo ressuscitou? Você pode dizer que Cristo vive até hoje? Bom, se ele vive até hoje, qual é a evidência que nós temos que ele ressuscitou? Da onde vai surgir a evidência na minha vida, na sua vida, que Cristo ressuscitou naquele dia? Qual é a influência dele quando você creu que ele era o seu único e eterno Salvador? Porque se Jesus não ressuscitou, não há influência e não há evidência. E, portanto, a palavra de Deus deixa muito claro que quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, ele muda e transforma a vida dessa pessoa. Essas são evidências incontestáveis. Por isso que quando uma pessoa diz assim, Cristo ressuscitou, olha para a minha vida, olha para a vida da igreja, você vai encontrar pessoas lá que foram transformadas por um Cristo vivo. Não aquele lá pregado na cruz, não. Aquele vivo que ressuscitou. Não era necessário também embalsamar um corpo incorruptível. Né? As mulheres saíram lá, compraram pau para embalsamar o corpo. O corpo de Cristo é incorruptível. A Bíblia diz, e a palavra diz, ele não se corrompe o corpo dele não deteriorou. Ele morreu, foi para o sepulcro, mas o corpo dele não apodreceu. Não sofreu a corrupção celular. Né? Do jeito que ele foi, ele ficou lá dentro. Morto, sem vida, porque entrega o Espírito ao Pai. Isso acontece na cruz, quando ele morre. Não é verdade? Entrega ao Pai, porque depois o Pai voltaria e entregaria a ele de novo na ressurreição. Por isso ele diz, meu Espírito entrega em tuas mãos. Né? Ele morre na presença do Pai, sob os cuidados do Pai. E na ressurreição, Jesus Cristo, o Pai vai e ressuscita o Filho. Ele, o Filho e o Espírito Santo. São os três agentes da ressurreição. A Trindade Santa participa dessa ressurreição. E daí nós vamos entender, então, por que Jesus disse aquela frase na cruz. Ele entrega ao Pai porque ele voltaria. E ele disse isso, a minha vida ninguém a toma de mim. Eu a dou. E posso reavê-la quando eu quiser. E reaveu mesmo, na ressurreição. Ele deu a vida dele na cruz e reaveu ela na ressurreição. Por quê? Porque esse é o plano da salvação, o resgate completo do ser humano. Isso é que representa a ressurreição. É um resgate perfeito, completo. Não fica nada para trás. E é interessante que a ressurreição não estava na lei, não. Porque a lei não previa a ressurreição. A lei previa o cumprimento dela na cruz. A lei exigia a morte, a graça vai dar vida. A lei leva Jesus até a cruz. Você olha para a cruz, na cruz não há vida. A vida está no túmulo vazio. Aí sim, aí é o símbolo de vida. Quando vão procurá-lo lá, encontram o túmulo vazio. Esse é o princípio básico da nossa salvação completa. Foi quando Jesus Cristo morre e ressuscita. A ressurreição de Cristo fecha toda a obra da redenção. Toda a obra da remissão de nossos pecados foi feita na cruz. A redenção completa está na sua ressurreição, porque aí nós estamos inteiramente salvos diante do Senhor Deus. E é por isso que nós cremos na ressurreição, baseada nesse princípio. Foram ressuscitar Jesus Cristo e foram imaginando quem iria remover a pedra. A incredulidade é assim, meus irmãos, ela começa a ver obstáculo para todo lado. Ela tem propósitos que vai ser frustrado, passam a viver a vida achando que é daquela forma que ela pensa, porque quem é incrédulo não tem uma estrutura de crença, não tem uma estrutura que convença a vida espiritual dela, e ela então começa a imaginar coisas. Foi o que aconteceu com essas mulheres. Estiveram, conviveram, viveram com ele, mas quando se tratava de ressurreição, não creram. Não creram e foram lá embalsamar um corpo que é incorruptível e uma dificuldade que não existia. Quem vai tirar a pedra? Quando chegaram lá, não estava lá. A pedra já tinha sido removida. E a curiosidade dela foi o quê? Foi olhar e entrar no túmulo. Porque o túmulo lá era um buraco numa pedra, tá, meus irmãos? Não, numa montanha. Não é igual hoje a gente faz um buraco no chão. Né? Lá na parede. Então botavam uma pedra na entrada. Aí removiam aquela pedra pesada. Aí quando entraram no túmulo, eles viram um varão que veio do céu, primeiro evangelista que veio do céu, e disse para ela, vocês estão procurando Cristo,
Jesus Cristo ressuscitou, não está mais aqui. Né? Em outro texto de Mateus, ele vai dizer, procurar entre os mortos aquele que vive, não é isso? Então nós vamos observar que a incredulidade traz frustrações e frustrações sérias. Você que está me ouvindo agora, creia no Senhor Jesus Cristo. E quem prega o Evangelho, nunca esqueça, creia no Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar e ressuscitou. Porque essa é a mensagem após a ressurreição. Tá? Jesus ficou mais 40 dias aqui na terra. E 40 dias Jesus Cristo trazendo evidência, mostrando provas de que ele ressuscitou. Ele não precisava ter ficado 40 dias aqui, mas ele fez questão de provar, eu ressuscitei. E diz a Bíblia em Atos que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Viu? 120 pessoas viram sendo assunto ao céu. Agora, a incredulidade de não crer na ressurreição, ela é extremamente perigosa. Por quê? Quem não crê na ressurreição não crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz para salvar a vida dele. Não existe como você crer só na metade da história. Por isso que o Espírito Santo vem colocar em nosso coração a fé nessa ressurreição, a chamada fé salvífica. E nós temos um segundo ponto também muito importante, né? Que nós vamos encontrar aqui, a realidade da ressurreição. A ressurreição realmente, meus irmãos, trouxe algo bem diferente, né? Porque uma coisa é você ver o Jesus pegar pela mão de uma pessoa e levantar, né? Ressuscita o filho da viúva de Naim, lembram lá? Ele ressuscita Lázaro, dá uma ordem, manda tirar a pedra, manda tirar, e todo mundo vê a autoridade que ele tem. Agora, quando ele morre, a impressão que vai ficar no coração, tanto é que eles ficaram no templo, eles ficaram lá em suas casas chorando e tristes, porque eles não cabia na mente deles. Quem é que vai ressuscitar? Eu fico imaginando que às vezes um discípulo daqueles, assim, nós podíamos ir lá e tentar, né? Mas não dava para eles tentar nada, porque Jesus Cristo só podia ser ressuscitado pela Trindade Santa. É um ponto crucial da vitória sobre a morte. Tá? Quem detinha a morte era o diabo. Viu? Isso é bíblico. Tá? Jesus Cristo vence a morte ali. Então é que ele diz, eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Está na mão dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele venceu. Ele realmente é quem manda. Por isso que quando Jesus Cristo vai ressuscitar, ele vai vencer a morte. É um encontro de alguém morto. Eu fico imaginando uma cena, tá? Isso é hipótese. Uma cena que o diabo, quando Jesus Cristo vai à sepultura, tá? O diabo reúne seus anjos caídos e fica lá falando, agora eu quero ver que ele sai daqui. Porque o diabo tentou de toda forma evitar a crucificação. Se você pegar bem, prestar bem atenção, ele tenta de tudo. Mas como ele não consegue evitar, e ele então, ele pensa com ele, se o humano morrer, não tem poder para ressuscitar. Mas ele não conta com o fato de que Jesus Cristo é humano e divino. É como disse Calvino, o humano não pode ressuscitar, o divino não morre, daí surge a ressurreição, né? Então nós aprendemos algo muito importante. Essa vitória sobre a morte, que se não vence a morte ali, e ela foi vencida eternamente, hein? No céu não vai haver mais morte, mais lágrima por causa da morte, ela vai acabar. Tá? É o último inimigo a ser vencido. Só existe uma pessoa com o seu próprio corpo no céu, humano, Cristo Jesus. O restante de todos os criados por Deus, seres humanos, vão estar na presença de Deus depois da ressurreição. Aí sim, aí vem o juízo, na ressurreição nós já estaremos ressuscitados, né, no dia do juízo. Vamos nos apresentar diante do Pai, no dia do juízo, diante do próprio Cristo, ressurreto, né? Porque este corpo não consegue sobreviver à eternidade, não é isso? Então vai ter que passar por uma transformação. Os vivos serão transformados e aí nós estaremos diante do Pai. A ressurreição, ela é maravilhosa, é um corpo sendo preparado por Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, para habitar na presença de Deus. Porque o corruptível não consegue habitar na presença de Deus, tem que se tornar incorruptível. Para se tornar incorruptível, ele vai ter que ressuscitar. E é exatamente isso que vai acontecer, tá? E trouxe essa surpresa. Quando o Maria e Madalena chegaram lá e viram o anjo, ficaram atemorizadas, sentiram medo.
texto diz, sentiram medo, foi aterrorizante o negócio. Saíram correndo, tá? E tinham que avisar. O anjo falou o que para elas? Se você observar bem, o anjo diz assim, porém não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, não está mais aqui. Aí diz assim, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Interessante esse recado, diz aos seus discípulos, elas não disseram não. O texto aqui, com medo que tinha, não disseram nada a ninguém. Não disseram a ninguém, não contaram nada. Eles fizeram um recado importante, ele ressuscitou. Ei! Mas elas ficaram chocadas de um jeito da situação, que elas não tinham uma explicação. Elas ficaram até com medo de ser zombadas. Iriam rir dela. O resultado, elas combinaram entre si e falaram assim, olha, não tem jeito, vamos ficar quietos. Vamos ficar quietos. Primeiro que a gente não viu ele. Né? Tinha um anjo lá, o turno estava vazio. Que história pode estar por trás disso? Vai que alguém foi lá e roubou o corpo dele, agora botaram um rapaz lá para falar para nós lá que ele ressuscitou. Não vai dar para contar isso não, vamos ficar quieta. E o anjo mandou ela ir pregar. E ainda disse, vai e avisa Pedro. Notou aqui porque que ele especifica Pedro? Né? Porque Pedro, meus irmãos, foi aquele que negou ele antes de ele morrer, momentos antes de ele ir para a cruz. E passou 3 dias sofrendo demais. Porque quando Pedro conscientizou-se depois do canto do galo, o que ele veio na mente do Pedro? Hein? Ele veio aquele sofrimento terrível. O que eu fiz? Ele ficou apavorado, que nunca mais ia poder chegar diante de Cristo. O que Jesus faz? Preocupado com Pedro, ressuscita, avisa eles, fala assim, vai lá e avisa a Pedro que eu estou na Galileia. Para ele ir para lá. Muito bem. A ressurreição trouxe essa surpresa, a mensagem não foi entregue, né? As mulheres não entregaram a mensagem. O anjo diz que Jesus Cristo não está entre os mortos. Ele diz aqui, ele não está mais aqui. E infelizmente, meus irmãos, existem pessoas que ainda cultivam a ideia de que Jesus Cristo ainda está entre os mortos. Tem pessoas que gostam de carregar um crucifixo, né? Com aquela imagem dele pendurado ali, né? Um verdadeiro crucifixo, meus irmãos, não tem ninguém pendurado nele. Ele ressuscitou, ele não está morto. Não precisa trazer a lembrança dele morto, tem que trazer a lembrança dele vivo. A lembrança de que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Você pegar o Atos dos Apóstolos, vai ver a mensagem toda baseada na ressurreição. A base do Evangelho é a ressurreição. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, sofreu pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. Essa é uma mensagem que tem que ser pregada. Apesar das mulheres terem omitido essa parte da mensagem. Né? Por quê? Porque elas tiveram medo. Revela que Jesus Cristo não está entre os mortos. Para você, Jesus está entre os mortos? Porque se ele estiver entre os mortos, eu sinto muito em dizer para você que você é que está morto. Viu? Não está vivo, não. Precisa de aceitar Cristo Jesus como seu único e eterno Salvador, ressurreto. Toda vez que você for falar de Cristo para alguém, diga assim, você precisa de Jesus Cristo na sua vida como seu único e eterno Salvador, ressurreto. Porque senão eles vão ficar pensando que ele ficou pendurado na cruz. Não, não ficou, ele ressuscitou. Essa é a mensagem que tem que ser proclamada. Não pode ser escondida das pessoas, meus irmãos. Não podemos ocultar a ressurreição de Cristo. E nós temos muitas formas de pregar sobre a ressurreição de Cristo. E principalmente sendo testemunha disso. Quando Jesus diz lá em Atos 1:8, para os discípulos que estavam curiosos, e ele diz o quê? O Espírito, e tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria. Como toda a região, todo mundo. Ser testemunha do quê? Além de sermos testemunha da pregação do Evangelho, da vida que ele levou, da vida que ele sacrificou por nós também somos testemunha da sua ressurreição. Agora, como que eu vou testemunhar, vou ser evidência da ressurreição? A ressurreição significa vida. Apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, ele diz o quê? Estáveis mortos nos vossos delitos e pecado, e ele vos deu vida em Cristo Jesus. E vida espiritual e física. Por isso que nós estamos aqui, crentes e salvos por Cristo, e vamos passar pela ressurreição.
Essa é a mensagem que nós temos que estar carregando e mostrando para o mundo em nossos atos de vida. Tem pessoas realmente que carregam Cristo morto, porque não tem ato nenhum, não tem evidência nenhuma. Fica batendo no peito que é crente, quer ensinar a Bíblia, quer falar não sei o que sobre crente, mas sobre Bíblia, mas aí você olha para a vida dele, Cristo está morto lá dentro, não tem nada lá. Não é igual Paulo fala, não, já não sou eu, mas quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse vive em mim é o testemunho real, como evidência viva, palpável. Quando o mundo olha para nós, para a igreja, ela vê Cristo ressurreto nela. Ela vê um Cristo vivo nela, não vê um Cristo morto, não. Porque se a igreja estiver transmitindo uma imagem de um Cristo morto, ela está sendo ineficiente. Ela precisa passar pela conversão. As pessoas precisam ser convertidas. Porque só o convertido consegue transmitir ao mundo a imagem de um Cristo vivo, de um Cristo ativo, de um Cristo que realmente cura, de um Cristo que resolve, de um Cristo que traz alento. E isso é feito pela ressurreição de Cristo. Se você observar quando Jesus Cristo vai falar para Pedro, Pedro, tu me amas, ele disse, agora apacenta o meu rebanho. Apacentar o rebanho de Cristo é deixar Jesus Cristo apacentar ele através de nós não criarmos obstáculos para isso acontecer. Porque nós temos uma tendência muito grande de criar obstáculos na ação de Cristo com relação às pessoas. Nós somos o obstáculo principal. Jesus Cristo diz assim, apacenta o meu rebanho, porque o meu amor passa por você, Pedro. O amor de Cristo passa pela sua vida e pela minha. Jesus Cristo está vivo, por isso que o mundo tem que olhar para nós e sentir-se amado. O mundo tem que olhar para nós e sentir Jesus Cristo em nossas vidas. Assim como o Sinédrio, quando foi chamar lá os dois, o Tiago e o João, lá falaram o quê? Falaram o quê? Falaram assim, olha, realmente eles estiveram com Jesus. Jesus ressurreto. Ressuscitou. E ressuscitou aqui dentro do meu coração. Ah, eu tenho ele vivo dentro do coração. Eu prego, eu vivo, eu testemunho isso. Porque essa é a imagem do Cristo vivo, não do Cristo morto. Cristo morto é ineficaz, não serve para nada. Mas ele não está morto. Por isso que um crente pode pecar gravemente em determinados momentos da sua vida, em que ele mostra para o mundo um Cristo morto, não um Cristo vivo. E isso é um pecado grave contra nós. Nós temos um compromisso e uma responsabilidade de testemunhar sobre um Cristo vivo ressurreto. Essa é a verdade, essa é a ressurreição. É o mundo olhar e falar, Jesus realmente está na vida daquela pessoa. E se ele está na vida daquela pessoa, o resultado dessa ressurreição magnífica. Que não pode ser escondido. Não dá. Ninguém consegue ocultar isso. Né? O túmulo vazio traz a mensagem de vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. Quem poderia vencer a morte? Jesus. É o único que podia. É o único que pode. Nós estamos mortos em pecado, estávamos, os salvos. Mas você que está me ouvindo agora aqui, você não tem Jesus, preste atenção nisso, hein? Você está morto, nasce zumbi. Fica andando pela rua aí, morto, ri, brinca, trabalha, vai lá e vem cá, mas zumbi. Porque para realmente estar vivo tem que ressuscitar. Ressuscitar. Aí sim, você se torna uma pessoa viva. Realmente viva. Aqui você consegue ver além. O morto não consegue escolher, o morto não consegue enxergar, o morto não consegue nada disso, é surdo porque está morto. Por isso que Jesus Cristo tem que entrar no coração, ressuscitar essa pessoa, que aí ela passa a ter vida, ela é iluminada. A luz entra no coração, o conhecimento entra no coração. E esse conhecimento que vai trazer a expansão da visão real de um Cristo vivo, extremamente vivo, túmulo vazio. Jesus venceu a morte. Eu fico imaginando o diabo tentando segurar Jesus Cristo no túmulo, quando de repente ele garra lá e fala assim, não pode ressuscitar, ele não vai ressuscitar. Daqui a pouco, quando Jesus abre o olho e sai dali, os principados, as trevas, Satanás, é tudo jogado para o canto e ele sai do túmulo e acabou, porque quem manda é ele mesmo. E deu, não dá para reter isso não, hein? Fica pensando nisso não, hein? Que pode reter Jesus. Ninguém pode. Essa é a realidade, tá? Mas essa é uma mensagem, meus irmãos, que não vai encontrar facilidade em ser aceita, facilidade em ser aceita pelas pessoas. Não fique pensando que é fácil você pregar sobre Jesus Cristo e dizer para o incrédulo que ele precisa crer no Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. Ele não vai acreditar nisso. Não vai, porque é exatamente o princípio da conversão, é que o Cristo vivo consiga fazer
E ele tem o poder de fazer essa transformação. Tirar essa incredulidade do coração. Você vai ver que até meus irmãos, os discípulos conviveram com ele, ouviram ele falar 3 vezes. É necessário que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, crucificado e morto, e ressuscite ao 3º dia. Falou isso várias vezes, meus irmãos, e as várias vezes que ele falou, eles não deram ouvido. Eles ficavam imaginando que se ele era o Messias, ele não podia morrer. Se ele era o Messias, eles acreditaram nisso, que ele era o Messias, então ele não morre, o Messias não ia morrer, ia ficar com ele para sempre. E ficou. Só que não entenderam que isso era feito por ressurreição. Espiritualmente falando. A incredulidade, meus irmãos, é um obstáculo impossível de ser removido pelos homens. Quando você for testemunhar, pregar o evangelho para alguém, bota na conta do seu coração. Eu não tenho a intenção de converter. Por isso, meus irmãos, tem muita gente que não prega o evangelho porque diz assim, eu preguei, não adiantou nada. Né? Eu testemunho o evangelho há muitos anos, falo para todo mundo, ninguém acredita em nada. Aí desanima. Desanima não. Você não foi chamado para converter. Você foi chamado para pregar, para testemunhar, para viver, para ser prova, para ser evidência. Se nós formos tudo isso, nós vamos influenciar o ambiente que tivermos. Nós vamos pregar uma palavra que vai realmente ser bem recebida, bem ouvida. Agora, para quebrar o coração duro de pedra, só Jesus. E essa é a última parte do texto. Só Ele pode fazer isso. Tá? Só Jesus Cristo pode fazer essa coisa, funcionar dessa forma. Meus irmãos, testemunhas não convenceram. Você já imaginou alguém chegar para você em casa assim um dia e dizer assim, olha, Jesus ressuscitou. Primeiro você vai avaliar quem está falando, né? Foi o que eles fizeram, os discípulos. Primeiro as mulheres foram falar com eles. Depois veio os discípulos, aqueles 2 discípulos da caminho de Emaús também foram lá e falaram. Tiveram com o mestre. E diz o texto, e eles não creram. Não deram crédito. Continuaram do mesmo jeito. Sim. Até quando Jesus Cristo tomou uma atitude. As testemunhas não convenceram. Meus irmãos, testemunha para convencer tem que ter sido tocado por Cristo. Tem que haver transformação. Aí a testemunha, ela não tem o poder de salvar o homem, mas ela tem o poder de influenciar o homem positivamente. Ela tem o poder de sustentar a mensagem que dá. A vida do crente que prega Jesus Cristo ressurreto tem base para a sua própria pregação. Ele ensina aquilo que ele é. Ele ensina aquilo que ele pratica. Por isso que a ressurreição, ela só tem base e ela é provada, ela é testemunhada, sim, através da vida. Para o evangelho ter credibilidade, é necessário que as pessoas que pregam esse evangelho tenham credibilidade baseada na ressurreição de Cristo, no seu proceder diário. Não somos responsáveis para converter ninguém, mas somos responsáveis para transmitir uma mensagem sólida, viva e real. Porque nós somos a evidência do Evangelho. Nós somos a evidência dessa ressurreição. Nunca devemos esquecer esses pontos essenciais na vida do crente, na vida da igreja. Quando o mundo olhar para nós e não conseguir ver Jesus, significa que ele permanece morto. Está lá na cruz ainda. Viu? Uma mensagem necessária. Mas não deram crédito. É necessário pregar o evangelho. Extremamente necessário. Se uma coisa está ficando difícil, está ficando ruim, os irmãos sabem muito bem que a humanidade está caminhando por um funil, né? O fim está cada vez mais evidente. Nós temos tido provas por aí que a ação divina, como eu vi certa vez de um amigo pastor que disse, Deus já está movendo as águas, tá? Deus já está começando a mover as águas, que daqui a pouco você vai ver uma ação dele grande sobre a terra, tá? Vai provocar, vai abalar, viu? Aquela ressurreição que aconteceu lá, agora vai estar muito próxima, meu irmão, de ser vista por todos, visto, lá vem ele na glória, viu? Aquele Cristo que vocês crucificaram, como Pedro fala, né? Lá no sermão dele, aquele Cristo que vocês crucificaram, ele mesmo é que levantou esse coxo aqui, fez esse milagre. Não foi nós não. Meus irmãos, o homem vai carecendo cada vez mais de mensagem
solidificada pelo testemunho. O homem está cada vez dando menos crédito a Cristo, ao Evangelho. Por quê? Porque tem uma leva de crente aí que só serve, meus irmãos, para deturpar o Evangelho. E isso tira a credibilidade do Evangelho. E, infelizmente, é o que nós temos assistido aí. O mundo carente da atenção, carente da palavra real, Bíblia. E exatamente isso. Isso é a responsabilidade de todos nós convertidos. De entregar a palavra com base no testemunho de vida. Essa é a realidade da ressurreição de Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo tomou a atitude de aparecer. Ele mandou mensageiro, eles foram lá, o anjo pregou, todo mundo prega, todo mundo fala. E ninguém acredita. Todo mundo incrédulo. Todo mundo incrédulo. É igualzinho aquele rico lá no inferno que falou para Abraão, manda avisar meu irmão lá. Abraão falou assim, rapaz, nem que se levante do cemitério alguém vai converter ninguém. Eles têm a lei de Moisés, eles têm a lei lá e os profetas. Se eles não crerem na lei dos profetas, não tem ninguém que pode converter aquilo lá. Não. Nem um morto sair andando no cemitério. Não vai fazer isso. Ele queria que o Lázaro ressuscitasse, fosse lá avisar o irmão dele. Vai, sim. No inferno não é local de negociação, não. Preste bem atenção nisso. Meus irmãos, mas chega no ponto final desse texto, nós temos uma confirmação final. E a confirmação final está exatamente aqui. Depois disso tudo, depois que foram lá pregar, depois que o anjo testemunhou, depois que todo mundo falou, depois que todo mundo disse, e ninguém creu, tá? Tomé chegou a ter a ousadia, Filipe teve a ousadia de dizer, mostra-nos um pai. Aí nós vamos acreditar. Né? Levou um puxão de orelha. Tomé vai mais longe, se eu não botar meu dedo lá, eu não acredito que ele ressuscitou. Jesus apareceu para Tomé e falou assim, não seja incrédulo, mas crente. Toca aqui, ó. Porque o ser humano é assim. Tem que ver para crer. Aí o que Jesus faz? Apareceu no meio dos 12. No meio dos 11. Depois disso, ele manifestou-se de outra forma. A dois deles, que estavam lá a caminho de Emaús, né? E indo eles anunciar. Quando chega no 14, ele diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitar. Por que Jesus censurou? Meus irmãos, Jesus Cristo censurou a incredulidade da pregação da sua ressurreição por um fato muito simples, porque eles iriam fazer o mesmo papel daquelas mulheres. Se eles não creram naquelas mulheres que pregaram, naqueles 12 que anunciaram que Jesus Cristo tinha ressuscitado, tem uma pergunta que eles têm que responder. E vocês estão esperando que as pessoas vão acreditar em vocês, quando na realidade vocês são incrédulos? Hein? É por isso que Jesus censurou. Porque logo em seguida vem a ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Como é que eles vão para todo mundo pregar o Evangelho sobre a ressurreição de Cristo, quando na realidade nem eles mesmos creem? Jesus censurou que a pregação do Evangelho trazida por aquelas mulheres e por aqueles 2 rapazes lá que estavam a caminho de Emaús tinha que ter tido credibilidade, sim. Porque eram pessoas crentes, pessoas que foram testemunhas. E que eles iriam fazer a mesma coisa. Mas agora só vão acreditar depois que vê? Então Jesus fez questão. Censurou-lhes, chamou a atenção deles. Viu? Estava à mesa e censurou-lhes a incredulidade. Eu fico imaginando. Porque depois da ressurreição, Jesus Cristo não ficava andando na rua. Ele aparecia no lugar. Estava com o quarto tudo fechado. Janela, porta, tudo com medo. Jesus apareceu lá no meio. O físico, o corpo, a parede, não tem mais. Não é mais obstáculo o corpo ressurreto. Não. Jesus sentou-se no meio deles. Eu fico imaginando eles comendo lá. Daqui a pouco olha na mesa assim, Jesus está sentado ali. E aí? Aí tremeu todo mundo. E ainda leva um puxão de orelha. A confirmação final. Só Jesus pode remover essa incredulidade. Só Ele, só Ele. Quando você for pregar, peça a Deus para entrar na vida daquela pessoa. Porque aí ela vai crer. Só Jesus. Jesus vai e repreende a incredulidade e a pessoa passa a crer.
Só Jesus pode censurar a incredulidade e a dureza do coração de um homem. Porque o censurar aqui vem do princípio de torná-lo crédulo. Ele pega o incrédulo e transforma num crédulo, transforma num crente, transforma numa pessoa que crê. Só Jesus tem esse poder. E esse poder não é passado para a igreja. Passado para a igreja é o poder de evangelização. Agora, o poder de salvação só Jesus Cristo tem. Só o Evangelho traz essa mensagem e só Cristo salva, só Cristo entra através do Espírito Santo na vida de uma pessoa e transforma ela numa pessoa crédula, numa pessoa que crê que Jesus morreu por ela na cruz. A ressurreição é confirmada com a presença visível de Jesus. E para nós, Jesus é visível? O que diz o escritor aos Hebreus capítulo 11? A fé é a certeza de fatos que não se veem e de coisas que se esperam. Nós temos a certeza absoluta que foi imputada por Deus ao nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou. Mas ele não só ressuscitou e nos deu a certeza da ressurreição via a palavra dele ou via a teoria, via aquilo que nós ouvimos. Ele confirma a sua ressurreição também na ação. Não sou eu, mas quem vive. É Cristo que vive em mim. Essa é uma confirmação real. É quando eu descubro que passo a ter uma vida que Cristo vive em nós. Sim. Aí essa é uma percepção, um pensamento, tá? Uma introspecção pessoal que você faz de você mesmo e encontra Cristo no seu viver. Porque você passa a fazer coisas que você não tem mais explicação. Você passa a amar o inimigo, orar por aquele que vos persegue. Começa a orar pelo vizinho que é chato. Começa a se corrigir. Começa a procurar andar direito. Aí você olha e fala, mas eu não sou assim. Eu não era assim, mas agora eu sou assim. Por que eu sou assim? Eu sou assim porque Cristo vive em mim. Essa é uma avaliação que Paulo recomenda aos Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos se é que estáis em Cristo. Lembra Deus? Só Jesus pode censurar. A ressurreição é confirmada pela presença. Ela é confirmada para mim, para você e para aquele que nós pregamos. Ela vai ser confirmada no coração daquele lá e ele vai ter a visão espiritual de Cristo. Ele sente Jesus Cristo no coração. Jesus é uma pessoa, ele sente a presença. Não é uma utopia, ele sente mesmo. Você sente alegria, paz, longanimidade, com virtudes que pertencem a Cristo, são aplicadas na vida do crente, da igreja, desse que Jesus Cristo ressurreto, glória a Ele. Por isso, a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Isso mesmo. A fé vem pela pregação. Foram lá e pregaram para aqueles discípulos, não gritaram, não tinham fé. Vou lembrar que Jesus falou para Tomé, depois que ele apareceu lá no final do capítulo 20 de João? Tomé botou uma mão para você. Oh Deus! Aí Jesus falou assim, agora crês? Você crê porque você viu? Você sabe o que Jesus falou para ele? Bem-aventurados que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram e creram. Que foram tocados pelo Espírito. Feliz é aquele que não viu e creu. Eu e você não vimos, cremos. Cremos pela fé. E somos felizes por quê? Porque é tão real essa fé que é Ele mesmo que imputou ela a nós. Então eu posso dizer, repetir o que Jesus diz. Bem-aventurado, feliz é aquele que não viu e creu. Sim, porque foi convencido pelo Pai. Vocês estão lembrados quando ele falou lá para Pedro? Pedro, o que o mundo diz aí fora que ser o filho do homem? Ele falaram, um diz Batista, outro diz Jeremias, outro diz... Aí Jesus vira para os discípulos, e vós dizeis o quê? Ele falou assim, Pedro tomou a palavra. Pedro é Pedro, né? Pedro toma logo a iniciativa. Pedro virou e falou assim, tu és o filho do Deus Altíssimo. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A revelação de quem é Jesus é um milagre que vem de Deus. A nossa salvação é um milagre que vem do Pai em Cristo Jesus. Ressurreto. Essa é a realidade. Porque a fé vem pela palavra. É isso mesmo. Vamos concluir. O João 11, 25, que diz assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está escrito assim, a ressurreição é o quê?
A ressurreição é uma pessoa. Ele disse, eu não tenho ressurreição para dar. Eu não ressuscito porque eu... Não, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. E eu sou a vida. Que lindo isso aqui. Você, meu irmão, que é crente no Senhor Jesus Cristo, já foi tocado por essa ressurreição. Já recebeu essa vida gloriosa. E, portanto, meus irmãos, a responsabilidade de pregar, sabendo que o mundo é incrédulo. Tá? São incrédulos. Também era. Nós todos éramos. Nós fomos convertidos. Não tem valor nenhum em nós, não, hein? Fomos convertidos porque Ele ressuscitou. Amém? Que Deus nos guarde e nos proteja. Tá? Nós temos um aniversário hoje, agradecimento assim da Karine Rosiane, tá? Orem a Deus agradecendo pela vida dela, que o Senhor Deus deu mais um ano de vida para a Karine e ela seja uma bênção na vida da sua própria família. Ok, meus irmãos? Karine Rosiane, né? A esposa do Mateus. Muito bem. E também, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que agora, quando terminar a escola dominical, nós vamos ter uma live de louvor, tá? A Jaqueline e o Eduardo vai louvar a Deus um hino de Páscoa, tá bom? Então você que está me ouvindo, permaneça na live e ouça, tá? Esse cântico. Esse é que nós estamos comunicando aos irmãos, tá bom? Muito bem, vamos orar então, encerrando assim esse momento de culto. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido, Pai, porque a tua bênção tem nos tocado o coração e te louvamos por essa grandiosa salvação em Cristo Jesus, o ressurreto. O nosso Salvador ressuscitou e nós te somos gratos, ó Deus, porque tu assim nos convence através da fé que imputaste a cada crente, a cada pessoa, Senhor Deus, que tu salvaste. Te pedimos a tua bênção para o decorrer desse dia. Esteja conosco, com todas as famílias que comemoram essa Páscoa e com todas as famílias, ó Deus, que conhecem verdadeiramente o significado da Páscoa. Esteja abençoando e fortificando a cada um. É o que nós te pedimos, agradecido, ó Deus, em Cristo Jesus. E também lembrando, ó Deus, pelo aniversário da Karine Rosiane. Toma ela nas tuas mãos, ó Deus, fortaleça ela, te somos gratos porque tu abençoaste ela com mais um ano de vida e que ela seja, ó Deus, uma pessoa que esteja sempre preocupada, sim, ó Pai, com a tua palavra e ensinar seus filhos, ó Deus, no caminho que deve andar. É isso que nós clamamos a ti, agradecemos pela vida dela. Perdoe o nosso pecado, é o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Pode ficar aí na live que vai entrar. Até a noite. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão entrando.
início a mais uma live de louvor ao nosso Deus, hoje comemorando a Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Estou vendo que tem bastante gente já que entrou, então vamos estar começando. Vamos cantar hoje 3 hinos, bem conhecidos da igreja, tá bom? Vamos dar início então. O primeiro hino que nós vamos cantar é o Rude Cruz. No nosso inário, no Inário Novo Cântico, é o número 266, para quem quiser nos acompanhar, tá bom?
Bom dia, para quem não tem bom dia ainda. O próximo cântico que vamos estar cantando é Que Doce Voz Tens, Meu Senhor. Só um pouquinho, mas nós estamos ligando o computador aqui. Voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tanta sé que eu triste humilhado pus a voz ouvir, pus então sair das garras do pecado. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Na cruz pra te resgatar. Amém. O nosso próximo hino e último, nós vamos estar cantando Cortaram o Madeiro.
hoje para comemorarmos, né, a Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador. E queremos agradecer a presença de todos. Tenham uma ótima Páscoa, tenham um bom dia na presença do nosso Deus. E vamos estar encerrando com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, damos graças ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor nos deu, um dia que o Senhor nos guardou e até aqui tem nos protegido, Pai. Pedimos neste instante, Senhor, que venhas a perdoar os nossos pecados, as nossas faltas diante do Senhor, muitas negligências, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor venha limpar todas estas coisas em nossas vidas, Pai. Pedimos ao Senhor também, neste momento, que venha a conduzir os nossos corações neste dia, em especial pela lembrança da Tua ressurreição. Venhamos a lembrar, Pai, assim com atos, com palavras, de louvores a Ti. Que nossas vidas venham assim demonstrar que a Tua ressurreição não foi em vão. Pedimos ao Senhor que cada vez mais o Senhor abençoe a Tua igreja, fortaleça-nos a fé, não nos deixe cair nas tentações deste mundo, Pai, mas livra-nos de todos os males. Esteja assim com todos nós, nos abençoando todas as famílias, todos que assistiram, Pai, esta manhã, a live, e não nos méritos nossos, mas nos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que deu a vida por nós. Assim lhe pedimos e lhe agradecemos por todos os Teus cuidados, por todas as Tuas bênçãos neste dia, nesta semana que terminou, e nesta semana que, se assim for do Teu querer, se iniciará.
nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então fica assim encerrada a nossa live. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a noite, se Ele assim nos permitir. Amém. Beijão, tchau, tchau. Tchau.